O menino crescia solto ali pelas ruas do bairro de Inhanguetá, em Vitória, capital do Espírito Santo. Um bairro pobre, às beiras da maré, mas sempre com a mãe. Ela não permitia, hipótese alguma, que ele se relacionasse com a família do pai, principalmente com uma tia que morava no mesmo bairro. Até que, já na adolescência, mexendo ali numas bagunças da família, ele finalmente descobre o que a mãe tanto escondia. Dona Silene, a mãe dele, trabalhava de empregada doméstica numa casa no bairro do Tabuazeiro. Então ela saía pela manhã e só retornava à noite. O menino então ficava muito sozinho em casa. Chegava da escola, almoçava na casa da vizinha e às vezes ficava brincando na rua ou sozinho em casa. Quando chegava do trabalho, ela já nem dava muito papo para ele. Ela só falava com o menino para reclamar de alguma coisa, dar uma ordem para o dia seguinte ou para lembrá-lo de nunca passar nem perto da casa da tia. Ele, apesar de estranhar muito, mas de tantas más respostas e até surras que tinha recebido por perguntar, já nem questionava mais, só obedecia. Mas por dentro, a curiosidade ainda o corroía. Ele queria entender por quê, qual o motivo de não poder ter essa convivência com a família que morava tão perto. Que diabos teria acontecido? E é aí que o diabo literalmente entra. Depois de uma reclamação ali, por uma bagunça que o filho tinha feito na despensa, juntando ali caixas para brincar, garrafas PET e papel de seda para fazer pipas, ela ordenou que ele, no dia seguinte, quando chegasse da escola, arrumasse aquela bagunça e jogasse tudo no lixo. Ele então, sempre teve muito medo da mãe, obedeceu, chegou da escola, foi direto para a despensa organizar aquela bagunça. Mas, no meio das caixas que ele usava para brincar, ele encontrou uma que era muito pesada e que ele não tinha visto antes. Quando ele abriu a caixa, qual surpresa não foi dele de ver que ali dentro tinha livros. Ele nunca tinha visto livros pela casa, então começou a retirá-los ali de dentro da caixa, rir um pouquinho até dos títulos, até que em um desses livros ele percebeu um papelzinho apontando, como se fosse um marcador de página. Abriu o livro e viu que era a foto de uma criança. Logo abaixo desse livro tinha um álbum de fotos, que ele começou a folhear. Terminando ali de organizar a bagunça, jogou as suas caixas no lixo, mas os livros, que ele não sabia de quem era, e como a casa tinha sido dos avós, ele preferiu esperar que a mãe chegasse e dizer se poderia jogar fora ou não. Então, quando a mãe chegou, ele estava sentado na sala folheando o álbum de fotos. E antes que ela perguntasse o que ele estava fazendo, ele logo lhe mostrou uma foto. Ela não gostou nada e logo retirou o álbum das suas mãos, lhe deu uma surra e lhe mandou de castigo para o quarto. Já deitado e chorando, ele, limpando ali as lágrimas, começou a sentir um cheiro de fumaça. Então, sem pensar muito, saiu do quarto e foi ver o que estava queimando. E quando chegou nos fundos da casa, viu a mãe sentada perto de uma fogueira de livros. O menino chegou perto da mãe e estranhou que ela estava chorando muito. E ao invés de brigar com ele por ter saído do castigo sem a sua permissão, ela o abraçou. E um tempo depois, já limpando as lágrimas, disse que era a hora de saber o que tinha acontecido com o seu pai e a sua família. Ela começou a história dizendo que o avô do menino era um rico fazendeiro daquela região, na época em que o bairro era praticamente uma fazenda. Ela e o pai dele se conheceram ainda na juventude e o velho estava ficando muito pobre, perdendo colheitas, perdendo terras e com medo de empobrecer cada dia mais, ele, não vendo mais saída para os negócios,
fez um pacto com o diabo. Até que o pacto funcionou, mas a cobrança do diabo ainda estava à porta, porque ele queria a alma do seu filho. O velho então, numa noite, ao invés de ir se deitar, colocou a arma no coldre da calça, bateu na porta do quarto do filho e o chamou para que fosse ver o que estava acontecendo no alto da pedra. Que barulhos eram aqueles? Às vezes poderiam ser algum animal selvagem ameaçando a criação. Era uma coisa normal na época. Então o filho não estranhou e acompanhou o pai até o alto da pedra. A esposa do velho estranhou um pouco os dois saindo naquele horário e foi atrás ver o que estava acontecendo. E, quando chegaram no alto da pedra, o filho, lhe procurando pelo barulho que o pai tinha ouvido, não percebeu quando ele sacou a arma e deu-lhe 3 tiros fatais. A velha ficou assustadíssima e começou a rezar incessantemente para Santo Antônio, que era o seu santo de devoção, para que salvasse o seu filho. E nesse meio tempo, o diabo apareceu para levar a alma do rapaz. Então, enquanto a velha orava, o diabo se aproximava da alma, o próprio Santo Antônio desceu do céu, riscou uma cruz na pedra e levou a alma consigo. Pelo susto da luz que emanava do santo, o velho se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça numa pedra e acabou falecendo ali mesmo. E o Santo Antônio, então, passou a perseguir o diabo pedra abaixo, e as pegadas dos dois começaram a ficar marcadas pela pedra. No dia seguinte, a jovem Silene chegou na casa dos sogros para avisar o namorado que estava grávida e encontrou a sogra chorando muito. Lhe contou o que tinha acontecido e a velha lhe aconselhou a sair do bairro, ir para longe, para que o diabo não fosse atrás do seu neto. Mas de nada adiantou, porque logo que o menino nasceu, o diabo foi atrás de Silene, querendo a alma do menino. E ela então fugiu de volta para a casa da sogra, que era protegida por Santo Antônio, e lá o diabo não conseguiu entrar. De lá ela não saiu, até que, tempos depois, a sua sogra morreu, a casa ficou para si e o menino começou a crescer. Terminando ali de contar a história, os livros ainda queimando, que eram do avô, livros de ocultismo, o menino perguntou para a mãe o que tinha acontecido com as pegadas que tinham ficado na pedra. Então a mãe respondeu que a tia dele havia construído a casa sobre as pegadas para que a história da família ficasse apenas como uma lenda, não tivesse provas físicas. E o medo dela é que a tia sabia que o meio de recuperar as posses perdidas por não ter conseguido concluir o pacto com o diabo era a alma do seu próprio sobrinho.